O solitário capitão. De voz isolada a um exército de brasileiros. Antes de começar, não se esqueça de se inscrever no canal NDD Notícias, deixar o seu like e compartilhar este vídeo. Isso é fundamental para que possamos continuar levando a verdade a milhões de brasileiros que querem ouvir aquilo que a velha mídia não mostra. E agora convido você a embarcar nesta história. Capítulo 1. O teatro político que enganava o Brasil. Durante décadas, o Brasil foi palco de um espetáculo político que, aos olhos do povo, parecia real, mas que na prática não passava de um teatro bem ensaiado. Os atores eram sempre os mesmos: políticos de carreira, caciques partidários e líderes parlamentares que se revezavam nos papéis de governo e oposição. Na superfície, o enredo parecia convincente. Discursos inflamados eram feitos nas tribunas do Congresso. Promessas de combate à corrupção ecoavam em campanhas eleitorais. E slogans de esperança eram vendidos como mercadoria barata. Mas bastava apagar as luzes do palco público para que, nos bastidores, o verdadeiro roteiro fosse revelado. Reuniões secretas, conchavos intermináveis, acordos escusos e um sistema que se retroalimentava de privilégios. Não havia oposição de verdade. Havia apenas a simulação de um jogo democrático, cuidadosamente roteirizado para dar ao povo a sensação de escolha. Um partido assumia o papel de progressista, outro de conservador moderado, mas ambos caminhavam na mesma direção quando o assunto era perpetuar seus privilégios. O Centrão, esse bloco amorfo e sem ideologia, sempre foi o grande maestro dessa orquestra. Mudava de discurso conforme a conveniência, abraçava governos de diferentes cores, sempre em troca de cargos, verbas e ministérios. Para eles, não havia pátria, havia apenas poder. Não havia compromisso com a moralidade, havia apenas interesse. O povo brasileiro enganado assistia a esse espetáculo como plateia obrigada. De eleição em eleição, muitos acreditavam que algo poderia mudar. Mas nada mudava. Escândios de corrupção se sucediam. Promessas de renovação se esfarelavam. E a cada 4 anos o sistema, como uma hidra de 1000 cabeças, renovava seu pacto consigo mesmo. Era um ciclo perverso. Políticos que se diziam de direita apoiavam governos de esquerda, quando isso lhes era conveniente. Aqueles que juravam ser contra a corrupção fechavam os olhos diante de propinas, mensalões e desvios bilionários. Tudo era permitido, desde que o jogo continuasse. Esse era o Brasil pré-Bolsonaro, uma nação aprisionada por uma engrenagem de corrupção e falsidade, onde os mesmos atores encenavam diferentes papéis, mas onde o desfecho era sempre o mesmo. O povo perdia e o sistema ganhava. Capítulo 2. O capitão que não seguia o script. Foi nesse cenário de desilusão e cinismo que surgiu uma voz improvável: Jair Messias Bolsonaro. Militar reformado, deputado federal por 7 mandatos consecutivos, Bolsonaro nunca foi levado a sério pela velha política. Ignorado pelas elites partidárias, ridicularizado pela imprensa, considerado irrelevante por muitos colegas, ele não fazia parte do roteiro oficial. Mas Bolsonaro tinha algo que nenhum outro tinha: coragem para falar aquilo que todos sabiam, mas ninguém ousava dizer. Enquanto deputados discursavam para agradar as cúpulas de seus partidos, Bolsonaro falava o que acreditava. Denunciava conchavos, criticava privilégios, atacava acordos escusos que mantinham o sistema em pé. Fazia isso mesmo quando era mais fácil calar. Mesmo quando era mais seguro seguir a cartilha da conveniência. Sua fala era simples, direta, sem os polimentos artificiais da retórica política. Não havia floreios, não havia maquiagem. Havia verdade. E por isso era tratado como radical. Chamavam-no de sem futuro. Diziam que não passava de folclore. Mas pouco a pouco sua voz começou a ecoar. Primeiro em pequenos círculos, depois em praças e finalmente nas redes sociais. Vídeos de seus discursos, antes ignorados pela grande mídia, viralizavam entre cidadãos comuns. Entrevistas em que era ridicularizado se transformavam em símbolos de resistência. A voz que antes parecia solitária começou a encontrar eco em milhões de corações brasileiros. Gente simples, trabalhadores, pais e mães de família, jovens que nunca tinham se interessado por política,
mas que, pela primeira vez, viam alguém falando exatamente o que eles sentiam. Bolsonaro não seguia o script, e justamente por isso, tornou-se a única voz verdadeira no meio de um teatro de hipocrisia. Capítulo 3. A voz solitária que virou coro. Por anos, Bolsonaro foi como um soldado isolado em meio ao campo inimigo. Seus discursos eram solitários, muitas vezes ridicularizados, quase sempre ignorados. Mas o tempo mostrou que aquele grito não era em vão. As redes sociais foram o divisor de águas. A velha mídia, que tentava abafar sua voz, já não tinha mais o monopólio da informação. O povo começou a compartilhar, replicar e amplificar cada fala do capitão. E aquilo que antes parecia apenas um murmúrio isolado, transformou-se em coro. Nas ruas, manifestações espontâneas começaram a surgir. Brasileiros vestiam verde e amarelo, erguiam bandeiras, cantavam o hino nacional e repetiam as palavras do capitão. Era algo inédito. O Brasil, antes adormecido pela descrença, começava a despertar. Bolsonaro havia se tornado mais do que um político. Tornara-se símbolo de resistência. Um homem que, sozinho, ousou enfrentar o sistema. Um capitão que, mesmo sem armas, empunhava a verdade como espada. E quanto mais tentavam ridicularizá-lo, mais sua mensagem se fortalecia. Quanto mais tentavam calá-lo, mais ele era ouvido. Porque já não falava apenas por si mesmo, falava pelo povo. E foi assim que o capitão solitário deixou de ser apenas uma voz isolada e se tornou um movimento. Um movimento que nascia nas ruas, se espalhava nas redes e ecoava em cada coração que não aceitava mais ser refém do teatro político. Capítulo 4. A prova de sangue. O ano era 2018. O Brasil estava mergulhado em escândalos. Os maiores partidos estavam afundados até o pescoço em esquemas de corrupção. As investigações mostravam um país saqueado por décadas de conchavos e mensalões. O povo já não acreditava em nada, nem em ninguém. Foi nesse contexto que Bolsonaro, contra todas as probabilidades, lançou sua candidatura à presidência. Sem tempo de TV, sem grandes alianças, sem verbas milionárias, mas com uma arma poderosa: o apoio do povo. Sua campanha foi feita nas ruas, nos lares e nas redes. Enquanto os adversários desfilavam em programas eleitorais caros, Bolsonaro falava direto com o povo pelo celular, em transmissões ao vivo, em vídeos simples e sem roteiro. Era a política sem maquiagem, a verdade sem filtro. E então, em setembro de 2018, veio a noite mais sombria. Em Juiz de Fora, durante um ato de campanha, Bolsonaro foi alvo de um atentado covarde. Uma facada traiçoeira o deixou entre a vida e a morte. O país inteiro parou diante das imagens. Naquele momento ficou claro: Bolsonaro não era apenas mais um candidato. Ele era um homem disposto a pagar o preço máximo pela sua luta. Estava arriscando a própria vida para enfrentar o sistema que escravizara o Brasil por décadas. O atentado, que poderia ter encerrado sua trajetória, teve o efeito contrário. Transformou-o em símbolo. O sangue derramado em Juiz de Fora selou sua aliança definitiva com o povo. Porque naquele dia, milhões de brasileiros compreenderam que a luta do capitão não era por poder, era por missão. Capítulo 5. O capitão vence a batalha. Contra tudo e contra todos, Bolsonaro venceu. Sua eleição não foi apenas uma vitória política, foi um marco histórico. Pela primeira vez em décadas, um homem sem apoio do sistema, sem os favores da velha política, chegava à presidência apoiado apenas pela força do povo. As multidões nas ruas, os milhões de votos, o movimento espontâneo que o levou ao Planalto, tudo isso mostrava que o Brasil havia despertado. O teatro político, por um momento, foi interrompido. A plateia já não aceitava mais assistir passivamente. O povo havia subido ao palco. Bolsonaro tornou-se presidente, mas mais do que isso, tornou-se um movimento de consciência nacional. Sua eleição representava a rejeição ao jogo de cartas marcadas, a recusa em continuar sendo enganado. E, diante do novo governo, as forças do sistema se reorganizaram. Manchetes negativas diárias, pressões políticas constantes, tentativas incessantes de desestabilização. Mas o capitão resistia. Não governava sozinho, governava com o povo ao seu lado. Capítulo 6. O capitão se torna movimento. Só um instante, patriota.
Antes de entrarmos no capítulo 6, não esqueça de se inscrever no canal NDD Notícias, deixar o seu like e compartilhar este vídeo. Agora vamos continuar. Capítulo 6. O capitão se torna movimento. Durante seu governo, Bolsonaro rompeu paradigmas. Ele não governava apenas dos gabinetes, mas diretamente pelas redes sociais, em contato direto com o povo. Era a quebra da intermediação da velha mídia, que já não ditava sozinha a narrativa nacional. Milhões de brasileiros passaram a se ver como parte de algo maior, um movimento de transformação. Homens, mulheres, jovens e idosos, de diferentes regiões e classes sociais, se uniram sob a bandeira verde e amarela. Os críticos diziam que era apenas um fenômeno passageiro, mas não era, porque Bolsonaro já não era apenas um político, tornara-se símbolo, tornara-se ideia, tornara-se esperança. E quanto mais tentavam desqualificá-lo, mais sua força crescia, porque não importava o que diziam sobre ele. O povo sabia quem ele era, o capitão que havia sangrado em Juiz de Fora, que ousara desafiar o sistema, agora tinha ao seu lado milhões de vozes. O grito solitário de outrora transformara-se em coro, um coro que ecoava nas ruas, nas praças, nas manifestações gigantescas que paravam o país. O Brasil já não era o mesmo. Capítulo 7. O capitão no poder. A voz do povo no Planalto. Quando Bolsonaro assumiu a presidência, o Brasil entrou em um novo capítulo de sua história. Era a primeira vez em décadas que um homem sem raízes no sistema tradicional chegava ao cargo mais alto da nação. O povo depositou nele não apenas um voto, mas um sonho. O sonho de um país diferente, livre da corrupção, com valores preservados, com ordem e progresso de verdade. Desde o início, o capitão mostrou que não governaria pelos moldes antigos. Enquanto os presidentes anteriores se fechavam em gabinetes luxuosos, cercados por jornalistas e marqueteiros, Bolsonaro se comunicava diretamente com o povo. As transmissões ao vivo, as falas espontâneas, o contato nas ruas, tudo isso revelava uma nova forma de governar. Ele não precisava de intérpretes nem de roteiros. O povo entendia sua linguagem simples porque era a linguagem do próprio povo. Mas a ousadia de romper com as velhas estruturas não viria sem consequências. Cada decisão, cada palavra, cada gesto era observado com lupa. Críticas surgiam de todos os lados. Ainda assim, o capitão seguia firme. Capítulo 8. O contra-ataque do sistema. O sistema não se conformava em ter perdido espaço, e logo começou a reagir. A velha mídia intensificou sua artilharia diária. Reportagens negativas, distorções, tentativas de criar crises a cada semana. A máquina política, acostumada a controlar presidentes, tentava pressioná-lo em votações, emparedá-lo em negociações, mas o que mais incomodava era algo que jamais tinham visto. O capitão não estava sozinho. Por trás dele havia milhões que iam às ruas em manifestações gigantescas, que vestiam verde e amarelo, que cantavam o hino nacional de coração aberto. Cada vez que tentavam isolá-lo, o povo o cercava. Cada vez que tentavam calá-lo, a voz do povo se erguia ainda mais forte. Era como se cada ataque fosse combustível para uma chama ainda maior. O sistema podia ter seus instrumentos, mas o capitão tinha algo imbatível: a confiança de milhões de brasileiros que acreditavam nele. Capítulo 9. O capitão silenciado, o povo que fala. Chegamos aos dias atuais. Bolsonaro enfrenta um dos momentos mais duros de sua trajetória. Restrições à sua fala, perseguições jurídicas e até a ameaça de prisão preventiva. Muitos tentaram interpretar isso como o fim, mas a realidade mostrou o contrário. Porque se antes sua voz ecoava sozinha, agora ela ecoa em milhões. Cada brasileiro que veste verde e amarelo, cada manifestante que levanta a bandeira, cada seguidor que compartilha suas mensagens nas redes, todos eles são a extensão da voz do capitão. O sistema pode até tentar calar o homem, mas não pode calar a ideia, não pode calar o movimento, não pode calar um povo inteiro. Hoje Bolsonaro é mais que um líder político. Ele é um símbolo vivo de resistência e esperança.
Seu silêncio forçado não é sinal de derrota, mas prova de que sua missão ultrapassou os limites individuais. Agora, o Brasil inteiro fala por ele. Milhões de brasileiros se tornaram porta-vozes de sua mensagem. Milhões de corações carregam adiante a chama que começou solitária, mas hoje ilumina todo o país. Capítulo 10. O capitão que se tornou eternidade. A história do Brasil recente pode ser contada de muitas formas. Alguns tentarão registrá-la como uma sequência de crises, outros como uma disputa de partidos. Mas, para milhões de brasileiros, a história desses anos é a história de um capitão que ousou enfrentar o impossível. Bolsonaro começou como uma voz solitária, um deputado que gritava sozinho contra um sistema inteiro. Era ridicularizado, desprezado, ignorado, mas não desistiu. Sua coragem rompeu o silêncio. Sua persistência plantou sementes. Essas sementes floresceram nas redes, nas ruas, nos corações. Tornaram-se movimento, tornaram-se multidão, tornaram-se uma das maiores forças políticas da história recente do Brasil. O atentado em Juiz de Fora foi a prova de sangue. A vitória de 2018 foi a prova de que o povo havia despertado. O governo foi a prova de que a velha política não se rende facilmente. E os dias atuais, com restrições e perseguições, são a prova de que Bolsonaro não é mais apenas um homem, mas uma ideia imortal. O sistema pode tentar calar sua voz. Pode impor silêncio, pode erguer barreiras, pode lançar acusações. Mas não pode impedir que milhões de brasileiros falem por ele. Hoje, cada cidadão que ergue a bandeira verde e amarela, cada patriota que compartilha uma mensagem, cada brasileiro que canta o hino nacional de peito aberto, todos eles são a voz do capitão. Ele já não precisa gritar sozinho, porque agora o Brasil inteiro grita com ele. O solitário capitão se tornou o líder de um exército que não recua, não desiste, não se vende. Um exército de milhões que carrega adiante o sonho de um país livre, justo, onde a democracia verdadeira e a soberania brasileira prevaleça. E esse é o ponto final. Ou melhor, o novo começo. Porque Bolsonaro não é apenas passado, ele é presente. E será futuro. Porque Bolsonaro já não é apenas um homem, é uma ideia, é um sonho, é uma chama que não pode ser apagada. Enquanto houver um brasileiro disposto a lutar por liberdade, a voz do capitão ecoará. Enquanto houver uma bandeira verde e amarela tremulando ao vento, sua missão continuará. Enquanto houver esperança em um país melhor, sua história será contada. E quando um dia olharem para trás, não verão apenas um político. Verão o homem que ousou ser diferente. O homem que gritou quando todos se calaram. O homem que, sozinho, despertou milhões, mas que hoje tem uma multidão de brasileiros e brasileiras que se tornaram a voz eterna do capitão. E se você gostou deste vídeo, não esqueça de se inscrever no canal, para que possamos continuar trazendo conteúdos como este para você. Até o próximo vídeo!